Olá, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Boa noite, Rosane Alonso, boa noite para a tia Márcia, boa noite, Giane, tudo bem? Hoje nós vamos dar a introdução no nosso Evangelho com a música. Eu falo para vocês podem pedir música. Não sei se eu vou saber tocar, mas pode pedir música. Boa noite, Fernanda Mendes. Boa noite para minha mãe que está chegando também. A tia Márcia com todo carinho, né? Tia Daninha. A Márcia solicitou uma música um tempo atrás no meu privado. Falou assim, Rafael, toca essa música. Até então eu não sabia tocar. Mas a gente se vira nos 30, né? E a gente aprende. E é hoje a música que eu vou trazer para vocês. A música é Cativar, do GAN. Quem souber, pode cantar junto. Uma pena que não dá para ouvir vocês, né? Essa é a parte triste. Mas vamos lá. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Responsável tu és pelo que cativou. Então tá aí, música a pedido de quem acompanha as nossas lives, de quem está sempre ligado. Espero ter contemplado a vontade aí da nossa amiga tia Márcia, que está aí sempre com a gente. Boa noite, Edu. Pois é, linda música mesmo, Fernanda. Ela é muito bonita. Não sei porque eu não sabia ela antes. A Aninha tá dando boa noite, pergunta se vai ter música. Acabou de perder a música que a sua tia pediu, Aninha. Então vai ficar para uma próxima, ou então, quando acabar a live, você assiste a gravação. Combinado? Paciência, agora já foi. Eu estou colocando a live para
para começar 5 minutos mais cedo, para a gente tentar começar 8 horas pontualmente. 8 horas não, 8 horas é para mim, 9 horas para vocês a live, tá bom? E é o nosso estudo também. Então, se programem, quem não ativa o sininho do próprio WhatsApp, né? Que eu já deixo programado para começar 5 minutos antes. Se ajeita aí para que acerte o horário depois. Maravilha, vamos então para o nosso evangelho, fazer a nossa preparação. Então vou convidando a todos para que fechem os seus olhos para a nossa preparação. Respirem profundamente. Que possamos nesse momento estar conectados, estar irmanados num só pensamento, num só sentimento. E assim vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, os nossos anjos da guarda, irmãos, amigos que nos acompanham desde longa data, que estão sempre nos protegendo, nos inspirando, nos acompanhando durante esta jornada. Nos ligamos aos mentores da nossa casa, os nossos protetores, que mantêm sempre a harmonia entre aquelas pessoas que vivem no nosso lar, para que o nosso lar seja nosso ambiente de cooperação, de resguardo, de proteção, de amparo. Saudamos também todos os espíritos ligados neste trabalho do Espírita Soul, gratos pelas inspirações e também por nos manterem ligados em pensamentos, em sentimentos ao longo da semana. E vamos assim dando licença e permitindo a entrada na nossa casa das equipes de limpeza, de proteção e de higienização, representadas pelos índios Itaporãs, Progotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia. Que eles possam passar por todos os cômodos desde a entrada, sala, cozinha, retirando toda e qualquer negatividade, queimando com seus incensos, suas ervas, qualquer forma de pensamentos, miasmas, higienizando todos os ambientes, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, preparado para o nosso estudo, para o nosso evangelho. E assim, vamos nos ligando também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados guardando a nossa casa, à frente do nosso lar, protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, de fora, a gente vê a nossa casa envolvida em uma cúpula, o nosso lar protegido. No topo, um farol iluminado, bem iluminado, a bandeira branca, e que a espiritualidade possa avistar que naquele ambiente, naquele momento, está sendo realizado o Evangelho no lar. Que toda falange de espíritos que quiser possa se fazer presente, aqueles que queiram trazer os irmãos necessitados da palavra e dos exemplos de Jesus, assim como nós, sejam bem-vindos. Nos ligamos também às fraternidades do espaço, nos ligamos às falanges de espíritos Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de Eurípides Barçanufo e tantos outros irmãos. E assim vamos sentindo a presença dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Esses irmãos vão se fazendo presente. Vamos sentindo sua presença transformadora, sua energia transformadora. Esses homens simples que, como nós,
dedicaram a sua vida de corpo, alma, de coração, para que o Evangelho estivesse em nossas mãos no dia de hoje. Para que pudéssemos, também assim como eles, fazer parte de uma transformação maior. Vamos sentindo também a presença da nossa Mãe, Maria de Nazaré. Sentimos o seu calor, o seu carinho, o seu amparo. E ela nos guia até o nosso Mestre e Irmão Jesus. E gratos ao Cristo por tudo que nos deixou, pelo seu exemplo. Que possamos absorver o Evangelho, a nossa mudança no dia a dia, observando aquilo que temos ainda a melhorar, observando as nossas dificuldades. Que possamos trazer à luz, sermos corajosos, enfrentarmos a nós mesmos. Que possamos aproveitar essa encarnação. E assim nos ligamos ao Pai, agradecidos pelo dom da vida, por estarmos reunidos neste momento, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades que nos dá, por tudo que somos, do que temos, que em verdade te pertence, Pai. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus, e damos por iniciado o Evangelho desta noite. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando agora. A Mia aqui chegando, a Miriam, faz tempo que eu não te vejo. Rosana, boa noite, pessoal. Muita gente aí chegando durante a nossa prece. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o não julgueis para não serdes julgado. Vou trazer alguns exemplos. E o Facebook voltou com a nossa ferramenta de print. Olha, acabei de achar ela aqui, que legal. O Facebook não, né? O Instagram, agora é tudo a mesma coisa, já estou até confundindo tudo. Olha, boa notícia aí, se a Aninha ainda estiver acompanhando, para a gente poder usar futuramente. Eles tiraram essa ferramenta nas últimas 2 lives, não pude usar. Agora eu consigo trazer de novo. Eu não sabia, se não tinha preparado as imagens que eu vou trazer para vocês aí, os exemplos sobre esse nosso tema de hoje. Boa noite, Fabi. Vamos lá, vamos começar? Quem tiver Evangelho na mão, capítulo 10, item 11. Vamos ler o item 11, o item 12 e o item 13. Começando então pelo item 11. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Então é uma passagem de Jesus, está no Evangelho aí de Mateus. E por que Jesus acaba nos ensinando a não fazer um julgamento? Então ele é muito claro, não existe, né, não tem outra interpretação. Ele fala para a gente não fazer o julgamento, justamente porque os outros, as demais pessoas, aqueles que a gente vai julgar, ou mesmo outras pessoas, vão se sentir no direito ou vão fazer o seguinte: nos medir com a mesma régua que nós medimos as outras pessoas. Então as pessoas vão se ver no direito de nos julgar, até porque nós estamos fazendo isso também. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então a gente tem que prestar muita atenção. Essa passagem ela é muito direta e muito rica. Vamos para o item 12. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher, que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei,
mandou apedrejar estas tais, é um trava-língua. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo, um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai, e não peques mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Passagem extremamente conhecida, né? Muito popular do Evangelho do Cristo. Jesus, por acaso, ele recomendou aos escribas e aos fariseus, naquele momento em que eles levavam a mulher, com todo o julgamento que eles faziam, ele observou a lei de Moisés para essas criaturas? Porque a lei de Moisés mandava apedrejar aquela criatura por ser adúltera. O que Jesus fez? Ele acabou devolvendo outra pergunta para eles. A questão que Jesus foi transferir para aquelas pessoas, para os escribas, para os fariseus que estavam questionando, uma outra pergunta. Ele devolveu aquela pergunta com outra pergunta. Transferiu para aquelas pessoas a responsabilidade pelo castigo que eles estavam querendo colocar nela. Então eles estavam querendo aplicar uma lei e queria colocar Jesus na fogueira, né? Botou um isqueirinho ali, e botou Jesus contra a parede, para que Jesus pudesse a condenar, porque a lei pedia isso. E aí Jesus acaba devolvendo para essas criaturas, uma pergunta a qual faz com que a autoridade moral daquelas criaturas não tivesse recurso para poder fazer a pena, né? Para que eles pudessem castigar. Ainda que as leis humanas apontem os preceitos legais que a gente deve seguir, a gente sempre tem que analisar ele à luz das nossas próprias ações. Foi o que Jesus acabou fazendo com eles. A lei que eles seguiam na época era de Moisés, né? Não era da justiça brasileira, que é a que a gente segue, mas o exemplo deve ser o mesmo. A gente deve sempre fazer uma análise daquela situação para com as nossas próprias ações, para a gente poder perceber se a gente tem uma autoridade moral, um preceito moral para poder aplicar sobre outra pessoa. Por que os mais velhos foram que saíram primeiro, aqueles que se afastaram antes? Porque eles foram tocados claramente, assim como os outros, pela palavra de Jesus, mas principalmente porque fizeram essa reflexão de que ao longo da sua vida, se reconhecendo mais pecador que aquela mulher que eles estavam julgando. Porque ao longo da vida deles, provavelmente eles passaram por algumas fases onde eles pecaram. Né? Se a gente hoje não tem ser perfeito, não é há 2000 anos que haviam, né, seres iluminados e abençoados. Então, essas criaturas fizeram uma autorreflexão rapidamente baseada naquilo que Jesus trouxe, e aí fizeram a reflexão de que elas não tinham o direito de fazer aquele julgamento porque elas talvez tivessem sido tão pecadoras quanto aquela mulher que eles estavam condenando naquele ato. A vida é sábia mestra que nos ensina as lições da humildade e da indulgência, levando-nos de um lado ao reconhecimento das nossas próprias faltas e do outro a compreensão das faltas alheias. Então foi o que eles passaram naquele momento. Né? Fizeram rapidamente essa reflexão e viram que não poderiam fazer essa condenação por conta do seu mal já praticado.
Naquela ocasião, havia alguma criatura, né, presente que tivesse alguma autoridade moral para realizar o julgamento daquela mulher adúltera? Havia entre aquelas criaturas. Então nós temos ali 3 personagens. Nós temos os personagens dos escribas e dos fariseus, né? Escribas e fariseus. Temos o personagem da mulher adúltera e o personagem de Jesus. Algum desses teria autoridade moral para realizar o julgamento daquela criatura? Só Jesus, né? Jesus. Por que Jesus teria essa autoridade moral? Porque nós consideramos Jesus um espírito iluminado, um espírito de alta hierarquia, um espírito que já passou por inúmeras situações e que, como enviado de Deus, né? Como filho de Deus, como nós, mas enviado por Ele para nos trazer a boa nova, né? Para nos trazer o Evangelho, para nos ensinar um outro caminho, que era o caminho do amor. Até então, aquele povo judeu só conheceu o caminho do Deus Pai temeroso. Jesus talvez tivesse a autoridade moral para aquela situação poder ser contornada. Só Ele poderia julgá-la e condená-la. E mesmo assim, Jesus acabou não fazendo. O que Ele fez? Transferiu a responsabilidade para aqueles irmãos que estavam lá. Jesus esteve entre nós para dar o seu testemunho no bem e também para nos ensinar essa nova moral, que ela é sempre baseada no nosso relacionamento, de amor ao próximo. O que nós não queremos para nós, nós também não desejamos ao nosso irmão. Então, como que Jesus acabou agindo para com a pecadora lá, a mulher adúltera? Ele não criticou o procedimento dela. Não. Ele não a tratou com desprezo. Ele não exigiu nenhum arrependimento. Ele limitou-se apenas a dizer que, como os demais, se os demais não a condenaram e foram embora, quem era ele para também fazer isso? E ele mostrou para aquela mulher adúltera que nada estava perdido. Porque havia, assim, uma nova vida pela frente. Existem novas oportunidades, apesar dos erros que nós cometemos. Que é através da prática do bem, né, desse amor ao próximo, que a vida dela poderia, né, ser recuperada, retomada. Assim como nós no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente não tem tanta chance, tanta nova oportunidade. Essa questão de fazer essa condenação tão rápida, ela me lembrou uma situação, não vou conseguir printar aqui para mostrar para vocês. Até poderia fazer um bem bolado aqui no computador, mas não vai dar tempo para trazer para vocês. Mas ela me lembra fatos que a gente vive no nosso dia a dia, fatos que nós vivemos na nossa história recente, de pessoas que foram julgadas, condenadas e que elas acabaram perdendo sua vida, inclusive por conta disso. Em 2014, não sei se vocês se lembram desse fato, em maio de 2014, uma mulher ela foi morta porque rolou alguns boatos, isso aconteceu no Guarujá, no litoral de São Paulo, e rolaram uns boatos de que tinha uma pessoa naquela região fazendo magia negra. E aí conseguiram na delegacia uma foto, um retrato falado dessa suposta mulher e atribuíram imediatamente a essa mulher, né, por engano. E ela foi linchada pelos moradores do Guarujá. Rolou um boato e aí pegaram ela e lincharam ela. Ela foi morta por conta disso. E equivocadamente. Muito me lembrou imediatamente essa história da mulher adúltera. Né? As criaturas hoje, isso é muito comum, isso foi em 2014, tá? Não estamos falando de 2021, não. Estamos falando de quase 10 anos já, daqui a pouco. As pessoas, elas podem até cometer os seus erros, só que todo mundo resolve colocar o seu julgamento em cima daquelas criaturas. Elas atiram primeiro e perguntam depois. Essa mulher perdeu uma vida porque algumas pessoas agiram de forma bárbara por engano. Mas alguém em algum momento se questionou se aquela criatura era a pessoa da foto? Ninguém questionou. E mesmo se fosse, se elas estivessem vivenciando com Jesus e fossem linchá-la, aquela mulher, e Jesus estivesse presente no Guarujá naquele momento, e eles fossem questionar Jesus, Jesus falaria o quê? A
Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, que bata nela primeiro. Então a questão é, ninguém tinha autoridade moral para fazer aquilo. Nós temos as nossas leis justamente para que sejam cumpridas esses julgamentos, para que eles aconteçam. Se ele é falho, se ele não é, são outros 500. Cabe a nós, como eleitores, como cidadãos, colocar pessoas no poder que saibam e que consigam exercer esse julgamento de uma forma justa, de uma forma legal. Agora, não cabe a nós sair apedrejando as pessoas, porque simplesmente elas, na nossa opinião, agiram de uma forma diferente do que a gente acha. Peguei uma outra história um pouco mais recente, não foi tão pesado, quanto esse da mulher no Guarujá. Recente não, ele é mais antigo, perdão, ele é de 2005, é recente a resolução dele. Um jardineiro de uma cidade do Ceará, ele chegou numa cidade nova e imediatamente atribuíram ele como o autor de um homicídio, em novembro de 2005. E ele foi preso imediatamente, foi reconhecido pelos populares e foi preso. Ele não foi julgado. 15 anos depois, a justiça libertou ele, porque não haviam provas, porque ele não era o cara, alegou inocência, não foi julgado e ficou preso 15 anos. Olha que tamanha injustiça, imagine cada um de nós passando por uma situação dessa. Eu estou trazendo duas situações, mas existem, a gente vê no telejornal aí, eventualmente aparece uma situação nova de uma pessoa que foi presa, que não é reconhecida. Outro dia eu estava assistindo o Globo Repórter, se eu não me engano, de 2 jovens que foram presos por suspeita de um crime que eles não cometeram, eles têm álibi e tudo, mas eles estão presos. Menores de idade, um deles, se não me engano, não lembro se era um assalto ou um homicídio. Então, assim, essas criaturas acabaram sendo julgadas simplesmente porque alguém as condenou. E é muito curioso isso, porque a gente vê a todo momento essa situação acontecendo. E a gente vê as periferias, é muito delicado esse assunto, e aí o julgamento, já olho na cara daquela pessoa e já suspeito que ela talvez tenha algum motivo, algum envolvimento de qualquer situação. Na minha cidade, para vocês terem uma ideia, a polícia tem agido de uma forma muito interessante. Eu acho muito bom. Eu, como pessoa que trabalha no meio de comunicação, para a gente como conteúdo não é bom, mas para mim, Rafael, como espírita, eu vejo como bom. O que a polícia fez? A polícia impediu a entrada da imprensa na delegacia. Então, assim, quando acontece uma ocorrência, eles pegam, envolvem a pessoa entra no carro, ninguém vê, a polícia não libera mais para aquele sensacionalismo barato, o cara que chega com o microfone lá e fica esfregando na cara do suspeito e fica perguntando. Não existe mais isso aqui, porque a polícia meio que muqueou, impediu que a imprensa, a mídia fizesse esse tipo de coisa. Ou seja, nós temos acesso ao boletim de ocorrência, nós sabemos o que aconteceu, mas nós não sabemos a cara da pessoa. Para a polícia isso é ótimo, justamente para não acontecer isso, esse julgamento. Então, normalmente, aquela pessoa já ficava com a identidade manchada, porque essas pessoas, elas são suspeitas, consideradas pela justiça suspeitas. A não ser que elas sejam presas em flagrante, elas são consideradas suspeitas e não acusadas. Elas só são acusadas depois que elas passam pelo tribunal. Então, se a gente acaba pegando uma pessoa suspeita e identificando aquela criatura por engano, e aquela pessoa vai sofrer uma série de coisas. A imagem dela já foi exposta nos jornais, na televisão, na internet, ela já está praticamente queimada. Então, para evitar esse tipo de coisa, para não acontecer situações que sejam prejudiciais para essas criaturas, a imprensa não tem mais acesso. É uma situação muito curiosa e que tem funcionado aqui. Eu, como espírita, acho positivo, como defensor dos direitos humanos. Agora, como mídia, é ruim mesmo. E o pessoal reclama bastante, viu?
Tem aquela situação de reconhecimento por fotos. Tem vários assim, exatamente, Fernanda. É esse tipo de situação mesmo. Coloca lá um monte de pessoa, algumas pessoas com perfil parecido, né? Cor de pele, tamanho. Enxerga aí e vê quem foi. A pessoa, na hora que acontece um roubo, um assalto, ela está tão nervosa, nem sempre ela presta atenção, né, no malfeitor e acaba correndo o risco de injustamente acusar uma pessoa. Por isso que é tão delicado isso. Vamos lá. Item 13, voltando para o Evangelho. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Será? Né? Isso que a pessoa está fazendo, eu também faço. A reprovação que eu faço nela tem que ser colocada em mim também. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujo atos criticamos. Ou seja, no caso da pessoa que ela é presa, acontecem essas duas situações. Quando ela é presa, ela é exposta, ela tem o mal reprimido, né? A sociedade tem o mal reprimido, porque aquela pessoa está exposta já, todo mundo está vendo quem é, então tome cuidado. E tem essa outra questão de desacreditar a pessoa. Essa pessoa está sem credibilidade mais nenhuma. Ninguém mais dá confiança para essa criatura. Ela não tem mais oportunidades de emprego, independente se ela é suspeita ou se ela é acusada. Então olha como é delicado tudo isso. Esse último motivo, o de desacreditar a criatura, jamais tem escusa, ou seja, tem desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade. Então, com que motivo que eu faço isso, a não ser uma pessoa que está colocando, né, sentimentos maldosos, opiniões maldosas, julgamentos maldosos. Às vezes eu estou julgando pela cor, às vezes eu estou julgando pela opção sexual. Então, assim, quando eu faço o julgamento, ou pela possibilidade, aquela pessoa não tem tanta habilidade, não tem tanta capacidade no meu trabalho, e aí eu critico ela por essa falta, é completamente falta de empatia nessas situações. O primeiro pode ser louvável, torna-se mesmo um dever em certos casos, o de exposição da pessoa, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Então ele está dizendo que fazer essa exposição nos casos em que a pessoa de fato é acusada e não só suspeita, em alguns casos ele cita aqui, certos casos, deixa bem claro, é bom para que a sociedade use como exemplo, não como julgamento, mas como exemplo. E também para que se use como forma de progresso da própria sociedade. Para que a gente tome aquela lição, aquela situação para conosco e que nós não possamos repeti-la, é claro. Aliás, não deve o homem auxiliar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis para não seres julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos energéticos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar, é tirar a sua responsabilidade dessa autoridade. E mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus.
Então, quando Jesus joga aquela responsabilidade para que atire a pedra aquele que nunca cometeu o pecado, ele acaba nos ensinando com muita severidade, né, com muito vigor, a que não devemos realizar esse julgamento às outras pessoas, que a gente não abra a nossa boca, que esse pensamento seja controlado, que a gente evite fazer tais comentários, porque os outros, como eu disse no começo, vão sentir na liberdade de também nos julgar, que a gente não condene naquela criatura aquilo que nós já nos absolvemos. Então, se eu acho que eu não faço mais se eu não cometo mais esse erro, vamos pensar no erro de roubar. Eu não roubo mais. Eu não roubo mais. Eu não devo condenar no outro, o outro que rouba, porque eu já me libertei disso. Eu tenho autoridade moral para isso? Tenho. Tenho outras falhas? Também tenho. Tenho outros pecados, outros erros? Também tenho. Quem tem essa autoridade moral para falar? Deus, Jesus. Nós, independente da falha do outro, mesmo que nós já estejamos bem com isso, não é aí que tá. Se a gente já está bem com essa situação, é aí que a gente não deve mesmo falar. Que a gente deva acolher, que a gente deva usar como exemplo, mas condenar, jamais. Devemos tomar ao pé da letra, então, o ensinamento de Jesus, como a gente falou, de não realizar críticas. Não, Jesus não fez uma crítica. Jesus não fez uma crítica ao sistema, à lei mosaica, ao qual estavam tentando jogar a responsabilidade para com ele. Ele fez uma crítica, mas ele não fez uma crítica dando opinião. Ele não deu uma crítica falando, não, vocês não devem porque eu não faço. Ele deu um exemplo através de uma outra pergunta, da própria moral das criaturas que estavam ali envolvidas. Se elas mesmo tinham competência para julgar aquela situação. E como ali ninguém era juiz, eles então acabaram saindo de fininho. Reprovar a conduta perversa de alguém constitui, em certas ocasiões, um dever. Reprovar, em certas ocasiões, não sempre. Porque um bem deverá sair como resultado daí. E porque, se isso não acontecer, jamais a sociedade vai reprimir o mal. Então, que possamos usar exemplos negativos para melhorar a nossa postura, melhorar as criaturas que estão à nossa volta, para alertá-las das falhas, dos erros que todos nós cometemos, mas nunca para fazer a crítica. A crítica, então, é desnecessária? De forma alguma. Quando ela tem um propósito, ela vale a pena. Agora, se for para desacreditar as criaturas, para menosprezar, para diminuir, para colocar elas num estado inferior, não tem nenhum sentido. Eu peguei um exemplo, eu estava navegando no Facebook hoje, isso é o que a gente mais vê nas redes sociais, né? Vou ver se eu acho aqui. Ah, eu perdi a postagem. Já foi. Eu vi uma postagem de um ator que ganhou 2 Oscars. Ele ganhou 2 Oscars. E aí, a postagem era enaltecendo as atuações desse ator. E qual não foi um dos comentários, porque tem sempre um hater, né? Sempre tem um hater. E que o comentário desse cara fez? Ele fez o seguinte comentário: também esse cara só ganha Oscar com um determinado diretor, com os outros não. Então, cara, olha o absurdo, é a crítica pela crítica, né? Em vez de enaltecer o que o cara tem de bom, não, faz a crítica para menosprezar mesmo, para diminuir aquela criatura, sendo que o cara tem 2. Aí, quase que eu comentei lá, mas aí eu ia estar me contradizendo o que eu estou trazendo hoje. Aí o lado do anjinho falou mais alto do que o do diabinho. A questão era, você tem competência para fazer mais do que ele? Você tem competência para pelo menos concorrer ao Oscar? Não tem, velho. Então fica quieto. Você não tem autoridade moral para falar sobre esse assunto. É exatamente isso. É a mesma coisa que eu estar no trânsito, estou dirigindo e estou
no celular. E sou fechado por alguém que também está no celular e reclamo do cara que está no celular. Que sentido tem isso? Nenhum. Que obviamente estou completamente equivocado no meu ato e eu não posso criticar a ação do outro. A Fernanda fez um comentário aqui, eu vi uma postagem de um padre que era só julgamento, depois vou manda depois pra gente. Então assim, infelizmente a gente tem muito disso, né? Infelizmente faz muito parte da nossa vida esse julgar. Essa passagem de 2000 anos, ela sempre é atual, porque ainda a gente tem muito esse hábito, mas quando a gente começa a prestar atenção em nós mesmos, nesse julgamento, que às vezes a gente corre aquele veneninho, né, no canto da boca, se a gente já percebe que é um veneninho escorrendo no canto da boca, não é bom. Se a gente já tem essa percepção, a gente já pensa duas vezes, pô, não devia ter falado isso, ou pô, da próxima vez eu vou ficar quieto. É melhor não abrir a boca para não ter esse tipo de julgamento. Tem deu um outro texto aqui do Vivenciando o Evangelho que traz uma outra situação e ele busca tudo que tem de ruim, né? Ele usa ladrões, saqueadores, sequestradores, homicidas, corruptos, terroristas, malfeitores de toda espécie. E ele diz o seguinte: não há dúvida quanto ao julgamento desses infratores em débito com a lei. Não há dúvida. Erraram, a sua pena perante as ações na justiça terrena, elas têm que acontecer. A assertiva de Jesus de que não devemos julgar para não sermos julgados dizem respeito às pequenas imperfeições que a gente ainda tem na nossa bagagem evolutiva. Aqueles pequenos furtos que nós cometemos no nosso dia a dia, conosco mesmo, né? Sem necessariamente ser um furto. Mas a gente bota muito a culpa nos outros e acaba nos desculpando dessas situações. Então falar mal, por exemplo, é uma situação. Critico as pessoas por falarem mal de mim ou estarem falando mal de outras pessoas, mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu sou a primeira a falar mal delas. Então a gente acaba não prestando atenção. Esses defeitos, eles merecem a mesma análise, a mesma correção. Que a gente possa sempre fazer a nossa análise, fazer a nossa parte e a gente possa se esforçar para que a gente consiga superar eles. O exemplo, onde eu busco forças, no Evangelho carregado de exemplos. Contudo, se tiveres de opinar sobre o comportamento de alguém, que nós possamos usar o discernimento e a indulgência, que a gente sempre se lembre que essa crítica, esse julgamento, tem muita semelhança com a pedra que pode ser atirada para ferir. Então, que a nossa palavra pode ser forte, pode machucar como a pedra. O nosso pensamento talvez não fira, mas a gente emana energia. E a gente transmite através dos nossos pensamentos força. Que a gente também consiga controlá-los para que a gente não emane essa energia destrutiva. Porque, querendo ou não, nós também somos prejudicados com ela. Que nós possamos, então, usar essa pedra que a gente atira para usar como alicerce para justamente fortalecer a nossa construção como pessoa, como espírito, como ser em evolução. Deixa eu ver se tem alguma outra passagem aqui legal para trazer para vocês. Fala da intolerância também, muito parecido com essa questão do carro, né? Que a gente passa por situações onde a gente, no trânsito, critica todo mundo que está no carro, o cara que está parado, o cara que está cantando, o cara que não está prestando atenção. E como que eu sou também, né? Pilotando, dirigindo, levando um carro. E para encerrar, vou trazer uma outra mensagem que está aqui. Deixa eu achar o livro. No Caminho, Verdade e Vida, a mensagem é de Emmanuel. E ele diz o seguinte, chama-se Consultas essa passagem. Várias vezes o espírito de má fé cercou Jesus. Então Jesus sempre teve essas criaturas ao seu redor, questionando, tentando colocar ele contra a parede, fazendo perguntas, esperando determinadas respostas que o diminuíssem, que o ridicularizassem. E a palavra de Jesus, no fim das contas, era sempre firme, era sempre incontestável perante essas pessoas. E elas iam recheadas
de sabor divino. Gostei dessa expressão. E referindo-se ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre com sabedoria o gesto e o exemplo de Jesus. Então todas as passagens sempre têm essa lição. Os ensinamentos e os atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem, nós costumamos gastar grandes fortunas, grandes patrimônios em uso através da nossa inteligência, usamos nossa inteligência para, e acabamos esquecendo de que às vezes o sacrifício que nós fazemos em determinadas situações, o bom uso do dinheiro, eles têm um valor muito maior do que simplesmente o preço da lição de Jesus, ele não tem preço, né? O preço não tem preço. Então ele sempre ofereceu opiniões decisivas, profundas, gratuitamente. Então quando a gente vê alguém divulgando, pregando o Evangelho, cobrando por conta disso, a gente tem que ver como um absurdo, a gente tem que também contrapor isso, a gente tem que criticar, como diz Jesus, a gente não pode ficar simplesmente, mas como que a gente vai fazer a crítica? Porque eu não cobro, porque eu não contabilizo, eu não monetizo aqui com vocês, eu tenho que fazer o julgamento do outro que monetiza, cada um as suas obras, né? Então, a responsabilidade é de cada um. Mas que eu tome comigo para mim essa lição. Mas se Jesus trouxe isso gratuitamente, por que eu vou cobrar? Então que a gente sempre use isso como exemplo, né? Que a gente sempre use os exemplos de Jesus como lições. E aqui ele traz essa questão também financeira, né? De monetização dos exemplos de Jesus que são gratuitos e que são espontâneos e que trazem profundas reflexões. Vou ler aqui as participações de você. Malheiros Nanda, muito do que julgamos também é um erro nosso, por muitas vezes não percebemos. É exatamente uma das coisas que a lição acabamos trazendo, né? São aquelas pequenas corrupções que nós fazemos no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, mas no outro a gente vê. Leite Rodrigues Cristiane, que o nosso mestre nos dê forças para sermos melhores a cada dia, buscar sempre a nossa reforma íntima e contribuirmos para um mundo melhor. Amém. Que seja assim. E a Rosana comentou aqui, acredito que o julgamento alheio é uma das coisas que mais fazemos e às vezes nem nos damos conta. E é curioso, né? Que a gente tem o hábito de falar, né, do veneninho escorrer. Quando a gente faz em tom de crítica, qual o proveito que se tira disso? A não ser que seja uma crítica para que nós mesmos analisemos, né, que eu não esteja falando para ninguém, que eu veja ela como uma crítica para que eu não repita aquele padrão, para que eu use-o como um exemplo futuro para mim mesmo ou para com outras pessoas aqui. Então que a gente tome muito cuidado com o que a gente vai fazer essa crítica, porque se eu vejo um irmão agindo errado, eu não posso ir lá e falar assim, você está fazendo isso, isso, isso e isso. Não é assim que a pessoa vai mudar. Por isso que a gente tem tanta briga nas redes sociais, por isso que a gente tem tanta briga na internet, por isso que a gente tem tanta briga hoje em dia, polarização de discussão. Porque eu quero fazer com que a minha vontade, os meus pensamentos, os meus sentimentos se prevaleçam sobre os outros, mas não é em tom de diálogo, trazendo reflexões profundas. É em torno de apontamento de dedo, do julgar, do que eu acho que você está fazendo de errado, eu acho que você está fazendo de errado, assim como o outro também acha que eu estou fazendo de errado, e aí a gente não entra num consenso nunca vamos achar uma solução para isso, estaremos sempre em debate, sempre em embate. Se a gente não ouvir o outro, e se o outro não quer entender a nossa posição, ok, está tudo certo. Não podemos entrar em desgaste por conta disso. Senão, se a gente for sempre no olho por olho, é aquela velha frase, né? O mundo acabará cego. Estudar é uma forma de nos policiarmos diariamente. Isso aí. Vamos ver aqui a reflexão final aqui dessa nossa lição.
que nós, antes de atribuir uma falta a alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Antes de julgar alguém com severidade, procuremos ser tão indulgentes para com ele, quanto seríamos para conosco. Então, antes de criticar alguém na nossa casa, porque ela não está colaborando, porque elas não estão ajudando, porque elas não estão fazendo as tarefas diárias, que a gente possa conversar com elas, mostrar e não simplesmente criticá-la. Pô, você não lavou a louça hoje, pô, você não fez isso, não varreu uma casa hoje. Conversa com essa criatura. Ó, gente, é o seguinte, só mora gente aqui. Se eu não fizer e você não fizer, vai ficar imunda essa casa. Então, assim, vamos tentar entrar num acordo, vamos dividir aí as atividades, para que fique bom para todo mundo. Uma hora você vai querer trazer alguém para vir aqui em casa, vai estar um chiqueiro. Acho que você não vai gostar de viver num lugar assim, né? Então, assim, sempre trazer essa reflexão. Jesus traz uma lição muito rica, que é a de sempre trazer uma reflexão através de um questionamento. Então, em vez dele fazer a crítica, dele fazer o julgamento, dele colocar a opinião dele, ele fazia um questionamento. Para quê? Para que a pessoa que está recebendo esse questionamento faça uma reflexão. Para que ela simplesmente não receba aquela cobrança como uma cobrança simplesmente. Para que ela receba aquela cobrança e pense se de fato aquela cobrança não tem sentido. Isso faz com que, né, nós consigamos ter um convívio mais harmônico, um convívio melhor, né, que a gente não precise desse relacionamento tão conturbado com os nossos semelhantes. Estou dando exemplos de casa, mas funciona também no nosso trabalho, no nosso dia a dia, onde todos os ambientes que a gente estiver, nas nossas redes sociais principalmente, né, um ambiente onde está tudo tão num furor muito grande. Então, que a gente veja as coisas, possa se ofender com determinadas coisas, mas que a gente não entre lá e comente pela crítica. Que aquela pessoa ao qual você está comentando, ela não vai assimilar o seu comentário. Se ela for uma crítica principalmente, porque ela vai entrar num bate-rebate, ali numa discussão forever, né? Vai ser eterno aquilo. E não vai sair disso. Uma hora a ficha cai para todo mundo, não é mesmo? Bem, essa é a lição de hoje. Semana que vem tem mais. Vamos fazer as nossas vibrações, mas antes, só para lembrar, não esqueçam, assim como a tia Márcia hoje fez um pedido de uma música, vocês também podem chegar no meu privado e falar: Rafael, o que você acha de tocar essa música? Vou ver se a música for viável ou não. Se ela tiver uma profundidade, um sentido, né, trazer uma mensagem bacana, a gente traz para a nossa introdução do Evangelho todo domingo. Combinado? Então é isso, gente. Vamos fazer as nossas vibrações, vamos aproveitar aí todo o nosso sentimento bom, que a gente aproveite toda essa energia boa também, que a gente canalize ela para as coisas boas ao longo da nossa semana, né? Então convido a todos para que fechem os seus olhos, que possamos nos ligar mais uma vez à espiritualidade presente, possamos sentir todo o amparo dos irmãos, possamos sentir toda essa energia nos envolver, possamos canalizar ela, possamos sentir ela saindo da palma das nossas mãos, do topo da nossa cabeça, e que nós possamos direcionar ela para a espiritualidade maior que nos acompanha, e que sejam direcionados para o bem universal, para o nosso planeta, e todos aqueles povos que vivem em guerras e conflitos, que passam por desastres naturais, passam por turbulências políticas. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita, pela nossa capital Brasília e por todos os dirigentes desta nação. Que as decisões em prol do povo sempre sejam as melhores. Vibremos por aquelas pessoas que estão nas ruas,
dormindo ao relento, sem uma casa, sem companhia, sem família. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nos asilos e aos encarcerados nas prisões. Vibremos as pessoas que sofrem em suas casas, doentes. Vibremos também aos doentes nos hospitais, aqueles que estão nos leitos de UTI, os internados pela Covid, os profissionais da saúde no combate dessa doença, aqueles que se recuperaram e aqueles que nos deixaram. Assim como os seus familiares, que também possam receber o conforto dessas vibrações. Vibremos pelos companheiros que não puderam estar presentes conosco hoje. Vibremos para essas criaturas que estão acompanhando o Evangelho em algum outro momento. E que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam, nesse momento, fluidificar as nossas águas. Colocar nelas os remédios necessários para as nossas melhorias físicas, espirituais. Pedimos ao Pai que possamos receber também um pouco dessas vibrações, que estejamos fortalecidos, nossas baterias recarregadas para mais uma semana. E assim agradecemos a Deus mais uma vez por estarmos aqui reunidos em seu nome. Que ao longo dessa semana nós possamos estar envoltos na sua proteção, no seu amor, que possamos manter essa proteção firme, fortalecida, que nenhum mal nos alcance, que os nossos bons pensamentos possam nos manter protegidos, nossas ações, as nossas falas. E encerramos esse Evangelho dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. E damos por encerrado o Evangelho desta noite. Que assim seja. Obrigado pela companhia, gente. Terminando aqui só para ler o comentário da Rosmarim, dizendo que há várias formas de se falar com sabedoria ao invés de impor a sua opinião. Muito rico, é isso mesmo. E a Rosana agradecendo aqui à noite a todos pelos estudos. Valeu, gente. Bom descanso para todo mundo. Fiquem com Deus. Vocês tenham uma ótima semana. Atenção aí no julgamento, hein? Vamos ficar atentos. Beijo no coração de todos. Até semana que vem.